na sua crença, na sua forma de viver, e que mesmo confrontado com a palavra de Deus, a pessoa tem a ousadia ainda de dizer: não, mas eu não creio assim, não vejo assim, e vou continuar assim. E isso me faz lembrar daquele jargão que pegou de uma música de uma novela há muito tempo atrás, intitulada Gabriela, e que fez uma música, e que essa música acabou sendo muito contextualizada dentro do seio da igreja, porque taxando os crentes de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar Gabriela, sempre Gabriela. Não quer mudança, não quer experimentar o novo que Deus está oferecendo. Consequentemente, perde muita coisa, perde algo assim que só o sobrenatural, só quem vive de fato essa nova vida em Cristo é que vai poder falar com maior propriedade. Nesse texto, quero te conduzir que esse novo modo de vida, primeira coisa que nós aprendemos, é parte da premissa de um despojamento. O verso 23 diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Esse despojamento, a Bíblia fala que você se despojar do velho homem e revestir-se do novo homem. E quando Paulo fala isso lá na carta aos Efésios, ele fala que esse novo homem deve ser, ser acompanhado, melhor colocando, novas atitudes, novos pensamentos, novo linguajar, novo comportamento, novas vestimentas. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem andava irreverente não ande mais. É uma mudança de vida. E aqui nesse verso fala até a implicação. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando. Para entender aqui o contexto, por que o Senhor Jesus Cristo está falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O verso 22 está dizendo assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então vamos entrar aqui no contexto. Para quem ele está falando? Ele está falando para os seus discípulos. E esses discípulos, os apóstolos, foram os que foram chamados por ele para segui-lo. E agora ele está desafiando os apóstolos que quem ele está seguindo, ele havia dito que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Os passarinhos têm lá onde dormem, Deus não deixa faltar alimentos, né? Quando fala com relação a Abraão, né? Que as plantas, esqueci agora o nome das plantas, Lírios, né? Lírios não. Lírios. Lírios do campo. Lírios. Nos campos se vestem muito melhor do que Abraão, ainda que Abraão foi um homem muito rico, mais rico que ele já foi registrado. Mesmo assim, os lírios se vestem muito melhor, mas está dizendo que o Filho do Homem não tem lugar onde reclinar a cabeça. E está dizendo que esse Filho do Homem, Jesus Cristo, está dizendo que, olha, ele vai sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, ele está chamando aqui o discípulo para esse desafio. E dentro desse desafio, ele está dizendo: se vocês querem seguir a mim, o que é necessário? Primeira coisa, negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo, os discípulos tiveram que negar. Lembra-se que quando o Senhor Jesus chamou os apóstolos que estavam ali, muitos deles trabalhando nos seus afazeres, como foi o caso de Mateus, que estava na banca de cobranças de impostos. O Senhor chamou e prontamente abandonou tudo e passou a seguir. Chamou Pedro depois de uma pesca maravilhosa, né? E que Pedro
frustrado de uma pesca que ele não conseguiu, mas sobre a palavra de Deus, ele veio e falou: sobre a tua palavra, eu não tenho crença, eu não tenho fé que eu vou pescar mais nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Lançou a rede de qualquer jeito. A Bíblia diz que veio a rede cheia de grandes e pequenos, ou seja, todo tipo de peixes, a ponto da rede se romper. A partir daquela pesca maravilhosa, ali dentro do contexto histórico, Deus resolveu os probleminhas de Pedro, as suas dívidas de Pedro, não só dele, como também dos discípulos. Ou seja, quando Deus chama, Ele chama não para uma pessoa se tornar irresponsável a ponto de abandonar as suas dívidas e dizer: não, agora estou seguindo Jesus e não tenho mais nenhuma dívida. Não, o Senhor Jesus deu condição: toma aqui os peixes, agora quita as dívidas que você tem e me segue. E assim ele seguiu, abandonou tudo ali e passou a seguir, sempre nessa proposta. Mas quando a gente fala assim, negar a si mesmo, é isso que o que eu tenho observado, a resistência às mudanças, porque o fato, quando diz negar-se a si mesmo, tomar a cruz, o que é tomar a cruz? Nós não sabemos o nosso conceito, não sabemos o que é tomar a cruz, mas os discípulos sabiam, porque dentro do contexto dos discípulos, era comum as pessoas que tinham alguma pena a sofrer de carregar a sua cruz. E quando o Senhor Jesus disse negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, ainda diz dia a dia, não é dia sim e dia não. Isso é um ato que tem que ser diário. Então o despojamento vem do negar-se a si mesmo, tomar sua cruz dia a dia e seguir a Jesus Cristo. E isto deve ser reverberado, manifestado, evidenciado no nosso dia a dia. Vamos trazer para o nosso dia a dia agora. O que significa tomar a cruz e seguir a Jesus? Isso aí é um caminho sem volta. Você decidiu seguir Jesus Cristo. Agora quero te chamar e lhe conduzir à responsabilidade da sua decisão que você tomou em seguir a Jesus. Não é qualquer um. Primeiro está mandando que você negue, se despoje de você, do seu eu, do seu egocentrismo, do seu orgulho, das queixas, das murmurações, de tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo, de tudo aquilo que impede a ação do Espírito Santo. Negar-se a si mesmo é você, como eu coloquei, despojar, é jogar para o chão tudo aquilo que não faz parte da nova criação de Deus, da nova criatura de Cristo. Negar-se a si mesmo é no dia a dia, nos mínimos detalhes, é você ser confrontado e você perceber que você precisa negar, por exemplo, a sua decisão de tomar uma decisão, seja lá o que for, de fazer isso, fazer aquilo. Pô, mas isso é para quê? Com que propósito fazer isso? Está agradando a Deus ou para agradar a mim? Ok, está agradando a mim, então eu não vou tomar essa decisão. Mas quantos estão dispostos a desagradar a si mesmo para agradar a Deus? Nessa vida de narcisismo que nós vivemos, as pessoas estão mais preocupadas em agradar a si mesmo. O que tem de narcisistas, crentes narcisistas, que só fica olhando para si mesmo, só um umbigo, só querendo satisfazer o seu ego, não pensa no próximo. Então, quando nega a si mesmo e toma a cruz, isso significa um caminho sem volta. A pessoa, quando pegava a cruz, ele estava indo para onde? Ele estava indo para um lugar de sentença. Ele sabia que ali era um caminho sem volta. A cruz que Cristo pegou, ele sabia que aquilo ali era um caminho sem volta. Por isso que ele falou que ele seria morto. Foi um caminho sem volta. Ele foi, morreu, mas glória a Deus que ele ressuscitou. Você tomou a decisão para seguir Jesus? No seu dia a dia, como que isso tem surtido efeito? Diante dos seus parentes, diante dos seus amigos, diante do seu namorico, diante da sua conduta no futebol, ou no vôlei, ou seja lá em qualquer outra coisa, no trânsito. Em todos os
detalhes, em todos os detalhes, esse despojamento do velho, o revestimento novo, deve sim ser evidenciado, mostrar a característica de uma nova vida em Cristo. Amém. É seguir a Jesus Cristo, é seguir os passos de Jesus. Você não foi chamado para seguir qualquer um, você não foi chamado para seguir um Joselino da vida, você não foi chamado, não, você foi chamado para seguir Jesus Cristo. Amém. E seguir a Jesus Cristo implica mudança de vida. Aleluia. Implica em você se colocar diante do espelho, que é a Bíblia, e analisar a sua conduta, analisar o seu comportamento, o que você está fazendo, se está agradando a Deus ou não. Nós estamos em um contexto que é lamentável, é muito lamentável, e que as pessoas estão usando mais a vinda aos cultos como um entretenimento, ou um tipo de pagamento de contas. Vou lá fazer a média com A ou com B e pronto. Não estão vindo com aquele despojamento do velho, mas com aquela sede, não está vindo com aquela sede, com aquela fome de querer aprender mais. Mas a maioria, vou dizer talvez a maioria, vou estar sendo muito exagerado nesse sentido, mas muitos entram nas igrejas, mas com aquele interesse de ser agradável, não agradar a Deus, de ser agradável. Aí ouviu o que não quis, pronto, aí sai da igreja e reclamando, não gostei. Aí cadê a renúncia? Negar a si mesmo. Quando não há essa renúncia, do negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, você perde a percepção de ouvir a voz do Espírito Santo. Você perde a visão das coisas espirituais. Você perde o prazer de estar na casa de Deus. Aquela coisa de que às vezes você gasta 2 horas, 3 horas ou mais, uma manhã, um dia todo na frente da televisão, mas 30 minutos que fica aqui ouvindo o pastor já causa comissão, já começa a se coçar, já começa a se agoniar. O pastor está falando demais, não aguento isso, está insuportável e tudo. Isto é a marca dos crentes na atualidade. Não estão tendo mais prazer de ouvir a palavra de Deus. Não tem mais prazer de ouvir a palavra de Deus. E isso é lamentável. Mas para isso, um novo modo de vida leva a esse despojamento, para que você tenha. E esse despojamento vem acompanhado com uma nova vida de fato. E essa nova vida de fato, não está aqui no verso 24, 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Parece uma coisa muito radical, né? E aqui ele usa até um império, aqui no verso 25: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Meus irmãos, isso aí parece que a Bíblia ela é tão atualizada que é um jornal para que saiu agora, né? O que nós aprendemos aqui? Eu gostei do comentário do teólogo William Barclay. Ele fala o seguinte: essa nova vida de fato não é para ser gasta com você mesmo, mas é gasta com os outros. Não é uma chama para ser queimada em você mesmo, mas é para ser queimada, né? Queimada em Cristo, totalmente em Cristo e nos outros. O que quer dizer isso? A nova vida de fato tira todo o egocentrismo, todo o narcisismo, todo o centralismo em você mesmo, o antropocentrismo, e passa a focar no outro, passa a focar em Cristo, passa a focar no próximo, como Barclay fala aqui, né? Essa nova vida, ela passa a ser gastada não mais com você mesmo,
mas é com o próximo. É como uma chama que não passa mais a ser queimada por você mesmo, mas é queimada por Cristo e pelos homens. O que significa isso? É você viver em torno, em prol do próximo. Nós vamos estar trabalhando ao longo do ano, vou estar apresentando a temática no próximo domingo pela manhã. A temática do ano vai estar nessa tônica da necessidade dessa unidade, dessa comunhão, dessa coinonia, de aprender a viver em prol do outro. É de parar com murmuração que cada dia mais está atrofiando os crentes das igrejas, porque são crentes narcisistas, crentes egoístas, crentes orgulhosos, que só pensam em si mesmo e não passam mais a viver para o próximo. Está vivendo o quê? Que o próximo que se dane, que a igreja que se dane, que o reino de Deus que se dane. O importante é o que eu estou vivendo. Então vai ser um desigrejado, como tem muitos desigrejados que ficam dentro de casa ouvindo todo tipo de sermão via YouTube, porque não faz sentido. Igreja é congregação, o nome é eclesia, é congregação, é a aglomeração de pessoas santas que se reúnem para um propósito específico. E que propósito específico? É edificar um ao outro, e quando um edifica o outro, Cristo é glorificado. Glória a Deus. Se a igreja batista remanescente quer uma igreja que o próprio nome do Senhor da igreja, de Cristo, seja glorificado, aprenda a viver em prol do outro. A nova vida de fato é isso. Está aqui falando que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo. Tem pessoas colocando trabalho em primeiro lugar, tem pessoas colocando estudo em primeiro lugar, tem pessoas colocando família em primeiro lugar, e Deus em segundo, terceiro lugar. Eu te digo, está fadado ao fracasso, se não mudar de vida. Está fadado ao fracasso. Ou mude de vida, à luz da Bíblia, não é porque eu estou falando, à luz da Bíblia. Caso contrário, está fadado ao fracasso espiritual, se é que já está fracassando. E quando ele usa aqui a hipérbole, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, né? E, na verdade, hipérbole é 25, eu queria ler o 24, na verdade, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ele está dizendo com relação à vida de fato. Você perde, mas você ganha. Você perde a visão do mundo, mas ganha a visão dos céus. Você perde o ouvido atinado para os prazeres da carne, mas você ganha o ouvido atinado dos prazeres espirituais. Você perde aquele desejo exagerado de satisfazer a carne, mas você ganha aquele desejo empoderado pelo Espírito Santo em satisfazer o Espírito. É nesse sentido, meus amados, é nesse sentido. E quando nós assim trabalhamos, quando nós assim nos despojamos e vivemos essa nova vida de fato, nós aprendemos a viver com segurança, aprendemos a viver com maestria, aprendemos a viver com tanto vigor, que nada o que a gente faz deixa de fazer no sentido daquilo que estamos fazendo para o Senhor. Pai, não se envergonhar, fala aqui no verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos anjos. O que ele está dizendo aqui? E quando o novo modo de vida, acompanhado de fato com o despojamento e a nova vida, ele está dizendo que esse não vai dar o desprazer a Deus, não vai dar o desprazer a Cristo, de se envergonhar de falar de Cristo, de se envergonhar e falar: eu sou crente em Cristo Jesus, eu amo o meu Senhor. Não vai envergonhar de você, como eu disse hoje pela manhã, de você tirar a autoridade de Cristo da sua vida. O que é tirar a autoridade de Cristo da sua vida? Às vezes você querendo argumentar muita coisa, mas com base na sua moral, e a sua moral está levando, né, aqui a lei moral, né? A lei moral está conduzindo muitos, né, ao que tem, qual a relevância disso. O importante que eu é certo para mim
é errado para você. Se é certo para mim está certo, ponto, acabou. Se é errado para você, então é errado para você, ponto, acabou. Se é mentira para mim, o problema é meu que acha mentira, mas se é verdade para você, o problema é seu. Isso é como o presidente colocou esse dia, né? Democracia relevante, está assim, relativizando tantas coisas, que essa teologia satânica do relativismo entrou dentro das igrejas há muito tempo, e está destruindo as igrejas de modo geral, porque tirou a autoridade de Cristo. Quando você usa a autoridade de Cristo, você não vai se envergonhar, porque na autoridade do nome de Cristo, você fala o que é errado e ponto. O que é mentira e ponto. Ainda que a mídia, ainda que o governo, seja lá quem for, me dizer que você está errado, você não está errado, porque a autoridade do meu Senhor está me dizendo que é errado e pronto. Se o homossexualismo é pecado, ou a prática é pecado, pronto, acabou, é pecado. Não pode pregar mais sobre isso. Tudo bem, não pode, porque a justiça está aí, tá? Ok, se alguém ouvir isso aqui mesmo, eu já posso receber uma denúncia. Mas é pecado. O que eu posso fazer? Eu vou estar me envergonhando de Cristo para não falar a verdade? Não. A prática do homossexualismo é pecado. Deus ama pecador, mas odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Quando ele chama para mudar de vida. Quando ele chama para transformar. Não essas igrejas LGBTs que tem por aí, né? As igrejas chamadas igrejas exclusivas. Igreja exclusiva é de Cristo. Essas igrejas que dizem que é inclusiva, não. Essas igrejas são igrejas em que nome poderia dar? Inclui para ir para o inferno, porque para o céu não vai não. Igreja inclusiva é a de Cristo. Ela inclui. Ela pega um marginalizado, ela pega um homossexual, ela pega uma pessoa que está na pior vida e traz, restaura e faz dela uma nova vida, como a de Paulo, como a de Pedro. Quem era Paulo? Paulo que consentiu na morte de Saulo, Paulo que saía perseguindo as igrejas, Paulo que fez tantas atrocidades, ele mesmo nem acredita. Olhando para agora o novo Paulo, despojado e revestido do novo, cheio do Espírito Santo, ele fala assim: olha, que sou eu, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Você ser autêntico. Ser autêntico é você não se envergonhar. Por quê? Se você estiver se envergonhando hoje, nas suas conversas paralelas, seja com quem for, envergonhando de Cristo, pode ter certeza que Cristo está falando aqui, vai se cumprir, porque está voltando. Muitos estão brigando com relação à volta de Jesus Cristo, está voltando.